E nesse momento o Vasco está indo atrás do Carlos Cuesta, está muito próximo de confirmar a contratação do zagueiro colombiano de 26 anos de idade, formado no Atlético Nacional, ficou muito tempo jogando no futebol da Bélgica e estava no Galatasaray, está ainda no Galatasaray, até que se confirme realmente essa negociação. Carlos Cuesta, que é jogador da seleção colombiana, foi titular, inclusive, na campanha da Copa América do ano passado, se eu não estou enganado, que foi finalista, perdeu para a Argentina na decisão, já na prorrogação, no gol do Lautaro, se eu não estou enganado, e ele foi titular daquele time. No Galatasaray não se firmou. Fez 8 jogos apenas na última temporada, era um reserva que entrava em algumas partidas e o Vasco estaria fechando a compra dele por 5 milhões de euros. Ou seja, vendendo o João Vitor por 4 milhões e meio, contratando um outro jogador para a posição por 5 milhões de euros. Não sei como é que vai ser essa movimentação financeira do Vasco, já que constantemente, em toda entrevista, o Pedrinho, Admar Lopes, Diniz, sempre deixam muito claro que o Vasco não tem dinheiro. E o que me chama mais atenção é exatamente isso. Que o Vasco aparentemente não tem dinheiro, segundo palavras do próprio presidente, mas o Vasco vai fazer um investimento de mais de 30 milhões de reais num zagueiro que acabou de ir para o futebol turco e não se firmou. Que na última temporada disputou só 8 jogos, apesar de ser um jogador de seleção colombiana, mas que tem a passagem no Atlético Nacional, futebol colombiano. A gente acabou de ver o desempenho do América de Cali contra o Fluminense e é um dos principais times da Colômbia. Não foi um grande desempenho. Foi para o futebol belga, que também não é num nível altíssimo, e na Turquia, que também não é um nível altíssimo, não conseguiu se firmar, e o Vasco indo no mercado para pagar mais de 30 milhões de reais por ele, sendo que tem também o Andrés Gomes, outro jogador colombiano, esse sim ponta, que atua no Rennes, uma possível compra dele, né, na verdade um empréstimo com opção de compras por metas batidas, ou obrigação de compra por metas batidas, que pode chegar a 40 milhões. Então seria o Vasco gastando 70 milhões em 2 contratações apenas de 2 jogadores que não se firmaram quando deram um salto realmente de liga, né? No caso do Cuesta, da Bélgica para a Turquia, o Andrés Gomes dos Estados Unidos para a França. Tem sido, me parece, um perfil buscado pelo Vasco, uma política de compra do Vasco. Ao invés de investir em vários jogadores, depositar o dinheiro em poucos jogadores. O Vasco fez isso na última janela, quando gastou cerca de 50 milhões de reais em 3 pontas, e até o momento só um é titular, né, que é o Nuno Moreira. O Garré tem conseguido um pouquinho mais de espaço agora, mas é uma reserva, ainda não deslanchou, e o Lloyd nem entrado nos jogos tem. Então o Vasco mantém essa política, que eu acho que vai muito contrária ao que foi dito, inclusive, pelo próprio Pedrinho nas últimas 2 coletivas, né, que era de buscar jogadores mais adaptados ao futebol brasileiro. Porque o Vasco, desde que o Pedrinho assumiu, contratou 7 pontas já. 6 estrangeiros e o Alex Teixeira, que chegou ali meio que naquele combo do Felipe Coutinho. Então o Vasco segue insistindo no mercado sul-americano, apesar de compreender, isso fala do próprio Pedrinho numa coletiva do ano passado e do Admar Lopes, quando chegou ao Vasco, compreender que talvez o melhor caminho fosse buscar jogadores mais adaptados ao futebol brasileiro. Porque por mais que o Cuesta seja um jogador de seleção colombiana, ele nunca foi testado num contexto de temporada inteira numa liga mais forte. Ele jogou pelo Atlético Nacional, jogou no futebol belga e na Turquia praticamente não jogou, e nem dá para comparar o futebol turco com o futebol brasileiro. Como aposta, seria uma aposta válida, mas um jogador de 30 milhões de reais não pode ser considerado uma aposta, tem que ser uma solução. E aí, entrando um pouquinho mais nas características do Cuesta, o Cuesta não é um zagueiro alto, por exemplo. O Cuesta é um jogador que tem bom trato com a bola. Assisti 3 jogos do Cuesta hoje pelo Galatasaray mais cedo. Tem um bom trato com a bola, é aquele zagueiro que gosta de sair jogando como o Diniz gosta, tem boa velocidade, mas não é um zagueiro alto. É um zagueiro com menos de 1,80, 1,78, se eu não estou enganado. Então, uma dificuldade que o Vasco tem tido nos seus jogos é o jogo aéreo. Ele não é esse jogador, esse zagueiro de imposição física, é um zagueiro mais de velocidade, de interceptação, de fazer coberturas um pouco mais longas pela velocidade que tem, mas não é aquele zagueiro, que é algo que falta realmente ao Vasco. Porque o João Vitor também é um zagueiro de velocidade. E é um zagueiro até mais alto do que o Cuesta e que vai bem no jogo aéreo. Então acho que o Vasco ainda perde um pouquinho nessa questão do jogo aéreo. Então, assim, não vejo como uma solução e acho que o Vasco está, de uma certa maneira, dando um all-in no mercado, elevando os valores que vinha colocando, né, nas contratações e contratando poucos jogadores, sendo que você ainda tem muitas lacunas ali. O Vasco não tem um centroavante reserva, não tem um meia reserva do Coutinho, agora o Garré tem sido aproveitado ali, mas aí você gera um espaço na ponta direita que também não tem ainda essa solução, ou um reserva, pode ser o Gomes, mas um reserva de 40 milhões.
Então, assim, é uma situação que o Vasco, até falei no meu canal ontem, sabe quando você deixa para ir muito tarde para o mercado e você vai com fome e você começa a comprar o que tem, porque você precisa dar uma resposta rápida? Me parece o Vasco nesse caso, né? Passou um mês de janela, só contratou um jogador e agora quer dar uma resposta para o seu torcedor e faz alguns investimentos que, ao meu ver, são de risco, não pela qualidade dos jogadores. Acho que tanto o Andrés Gomes quanto o Cuesta podem acrescentar o time, mas não ao ponto de valerem 70 milhões os dois juntos. O Carlos Andrés Gomes chega entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro, é um atleta já contratado pelo Vasco da Gama, empréstimo com obrigação de compra, a gente trouxe essas informações. 60% dos direitos econômicos que podem ser adquiridos pelo Vasco nessa obrigação de compra no ano que vem, é um empréstimo de um ano, o Vasco vai pagar menos de €1 milhão por esse empréstimo e aí vai, talvez nessa obrigação de compra, se bater as metas, entre 4 e 5 milhões de euros. Então, um ponta-direita chegando, 22 anos, bom jogador. Carlos Cuesta, o que eu ouvi conversando com as minhas fontes hoje de manhã é que está muito bem encaminhada a situação, mas ainda não está fechada. E tem muita gente dando que é empréstimo com obrigação de compra. Não. A proposta do Vasco é de compra, cerca de 5 milhões de euros pagos de forma parcelada, tá? Então o Vasco da Gama está tentando adquirir junto ao Galatasaray esse jogador de 26 anos da seleção colombiana que chega para a vaga do João Vitor. Dá os créditos aqui para o garoto Rodrigo Silvério, que deu essa informação exclusivamente da saída do João Vitor do Vasco da Gama, um jogador que recebeu uma proposta de cerca de 4,5 milhões de euros do CSKA, já não treina mais hoje, já vai viajar para o CSKA, e o Vasco também abre mão de ter que pagar €1 milhão ao Benfica, que teria que pagar se permanecesse na Série A, e fica com 25% de uma venda futura. Para mim, uma saída totalmente correta, acertada da diretoria do Vasco da Gama. Já não tinha mais clima nenhum para o João Vitor, só que tem que trazer o zagueiro. Espero que com o Carlos Cuesta as coisas andem também. O Vasco ainda está no mercado por um jogador ofensivo e também por mais um zagueiro. Então, existem outras negociações em andamento.